Nós estamos aqui com o Dr. Magno, que hoje está aqui também na CPG para falar um pouquinho sobre todos esses acontecimentos políticos que vem acontecendo aí no mundo, né, Magno? E conta para nós um pouquinho hoje como é que vai ser esse debate, onde o vice-prefeito, né, o Mecabô, vai estar presente. Vice-prefeito de Cascavel, nosso convidado aí, e faz parte aí de uma estruturação do Partido Novo no estado do Paraná. O Partido Novo ele está bem estruturado para essa próxima campanha, com um possível candidato ao governo do estado, bons candidatos a deputado federal, deputado estadual e cada vez mais ocupando espaço dentro da política aí, não só a nível de estado como a nível nacional. Sempre tivemos bons representantes na Câmara Federal, Silvia, que quando se fala lá dos nossos representantes hoje, que são 5 na Câmara Federal lá em Brasília, todos eles fazem um grande trabalho. São pessoas que não têm que fazem política assim, independente de amarras, dentro daquilo que o partido se coloca assim como projeto de partido, um Estado menor, liberdade de expressão, essas coisas que a gente quer ver nos nossos representantes, a gente vê no Partido Novo. E aqui nós estamos tentando reunir, né, trazendo os que nem convidados aí que já fazem parte da política lá, Cascavel é o vice-prefeito, para falar um pouco de política e ver como é que nós estamos organizando aqui no estado do Paraná. E, doutor Magno, o Partido Novo em Ponta Grossa, ele está mostrando a sua cara, né? O pessoal precisa conhecer mais o Partido Novo, como o doutor Magno todos já conhecem, foi candidato a prefeito aqui, né, da nossa cidade. E também nós temos novidades aqui, né, do doutor Magno, para quem está acompanhando e vai. O que a gente pode falar dessas suas novidades, doutor Magno, para o pessoal que acompanham aí e que muitos aí votaram, né, como prefeito e querem o novo realmente para Ponta Grossa e para o nosso estado inteiro, né? Nós queremos construir assim uma política melhor, com bons representantes, e se a gente precisar ser candidato e se expor, a gente vai sair como candidato. Se tiver outros melhores candidatos, virão outros melhores candidatos. Mas o que a gente quer é uma participação de uma política diferente, representantes novos na política, gente que participe de uma maneira diferente de fazer política, não essa maneira assim tradicional de troca de favores, troca de cargos. A gente quer ver pessoas que combatam o sistema, né? Que tenham uma voz ativa assim em relação à diminuição de impostos, à liberdade de expressão, essas coisas que a gente quer ver e que a gente não está vendo na grande maioria dos políticos aí que fazem isso como um trabalho que, uma carreira assim. A gente quer participar de uma maneira efetiva, diferente, né? Então, aproveitando o doutor Magno aqui, para você que quer se filiar ao Partido Novo, né? Vamos aproveitar o pessoal que está acompanhando, que queiram se filiar ao Partido Novo aqui também, fazer parte desse grupo. A gente gostaria de convidar, porque o partido quer reunir cada vez mais pessoas interessadas na mudança de política e vamos trabalhar bastante esse ano que vem, para a gente fazer com que nossa política mude um pouquinho. Está precisando mudar, acho que ano que vem é um ano determinante, nós vamos fazer parte assim de uma mudança grande ou não dessa continuidade de política que a gente está tendo. E para ter mudança aí a gente precisa reunir as pessoas. As pessoas do bem são a maioria, né? Só precisam se reunir, precisam ter vontade, se animar e participar. É isso aí. Então agora vamos para a palestra aqui, vamos acompanhar um pouquinho esse evento. Nós estamos hoje aqui na CPG, no evento que está acontecendo junto com o vice-prefeito Mecabô de Cascavel, né? Conta para nós um pouquinho o que é que o pessoal vai poder acompanhar nesse evento de hoje. Legal, Silvia. Obrigado pela oportunidade de falar com a tua audiência. Sou o vice-prefeito de Cascavel. É uma cidade quase que do mesmo tamanho de Ponta Grossa, então é muito especial estar aqui nessa que é a maior associação comercial, né, em estrutura de sede da América Latina, para falar das pautas do empresariado, da desburocratização, da necessária reforma tributária aqui do país, que está sendo meio mal conduzida, e acima de tudo aqui em Ponta Grossa falar dos
desmandos do nosso judiciário, né? Temos aqui o caso do Felipe Martins, paranaense, preso em casa, sem acesso às redes sociais, por uma viagem aos Estados Unidos que não aconteceu, que não existiu. Então aqui é um lugar especial para se falar em política, mas para não deixar morrer a esperança, se falar em nova política, né? Com esse time do Partido Novo. Então eu, aos 29 anos, sou o vice-prefeito mais jovem da história da cidade lá de Cascavel, assumi como prefeito mais jovem também recentemente, e no partido estamos tentando trazer gente boa, gente nova para a política, para que a saída do país não seja o aeroporto, né? Que exista a possibilidade de não de viver em outro país, mas em outro Brasil, que a gente constrói tendo a política como ferramenta. E uma pitadinha só para o pessoal aqui. Hoje nós vamos falar sobre essa ditadura no judiciário, né? Uma pitadinha para o pessoal um pouquinho poder saber o que vem por aí, o que é que eles podem aguardar de você em relação a isso. Olha, nós temos visto casos repetidos de censura, até censura prévia no Brasil, derrubada de redes sociais, né, prisão até de parlamentares por expressarem sua opinião. Então é importante que nós nos mobilizemos em torno desse assunto. Até países estrangeiros já têm retaliado essa situação atual no Brasil e nós brasileiros às vezes deixamos esse assunto passar, né, porque a política tem nos afastado. Voltar a falar disso e voltar a ter mobilização é de suma importância para que a gente coloque o país de volta nos trilhos. Muito obrigado ao Micabou, Magno, né, por virem aqui para trazer essa mensagem para nós. Então, muito obrigado a todos pela presença. A ditadura do judiciário, o problema da representatividade e os desafios do Brasil. Esta sala aqui provavelmente deveria estar cheia, se não tivéssemos com várias pessoas com medo de fazer parte de movimentos de direita, e várias pessoas desanimadas com o país por conta de tudo que está acontecendo, onde a nossa esperança é depositada no estrangeiro, lá nos Estados Unidos, que eles possam fazer algo pelo Brasil, que o nosso Congresso não faz, a justiça brasileira, principalmente o Supremo, deita e rola em cima de todo mundo, não querem nem saber. Estão com planejamento de substituição de cadeiras, lá mais 2 cadeiras pelo menos, de Carmen Lúcia e Gilmar Mendes, por pessoas jovens ligadas à esquerda, e vão ficar lá 30, 40 anos mandando e desmandando no país. Então isso desanima. E tivemos hoje a grata notícia de Guilherme Boulos, ministro do governo. Então a gente começa a ver assim que nada está tão ruim que não possa piorar, né? Boa noite a todos. Então, obrigado pela acolhida. Obrigado em especial aí ao João Vicente, ao Canabarro, em especial ao Dr. Magno, meu futuro companheiro de chapa, pela acolhida aqui em Ponta Grossa, maior associação comercial em estrutura da América Latina. Então, um bom lugar para discutir as pautas do empresariado, da liberdade econômica, né? E também curioso para falar desses problemas que nós temos enfrentado com o nosso judiciário, estar aqui em Ponta Grossa, né? Aqui em Ponta Grossa, pertinho da gente, um paranaense, Felipe Martins, está preso em casa, sem acesso às redes sociais, por uma suposta tentativa de fuga, uma viagem aos Estados Unidos que não aconteceu. Ele já ficou preso 6 meses em regime fechado, na solitária, por um período inclusive, com uma viagem que tem um registro sabidamente fajuto, como já confirmado, agora mais recentemente, pelas autoridades americanas. Um registro que se veria facilmente fajuto, olhando o histórico do Felipe no Uber ou nos voos domésticos aqui no Brasil, mas além de não admitir isso, agora a Polícia Federal quer incriminar um inocente, quer indicar que esse inocente pode ter forjado um relatório fajuto contra si próprio, limitando sua própria liberdade. Né? A Polícia Federal pediu a abertura de um novo inquérito, agora ao Alexandre de Moraes, alegando que possivelmente o próprio Felipe criou esse registro de entrada nos Estados Unidos, sendo que há mais de um ano ele e a defesa dele têm tentado retomar a liberdade dele por conta dessa viagem aos Estados Unidos, esse risco de fuga que nunca aconteceu. A Polícia Federal desse regime tem operado assim. Eles querem se colocar de vítima, não conseguem admitir seu erro e querem dizer que o Felipe é quem errou, apesar de estar preso em casa já há tanto tempo, está tentando se defender há mais de um ano. Isso, é claro, para nós
só expõe a fragilidade dessa farsa judicial. Isso só fortalece a nossa convicção nos nossos princípios e valores. Isso só mostra que o sistema cria culpados para encobrir suas próprias falhas. Mas por que isso acontece? Porque nós, por muito tempo, elegemos e reelegemos deputados e senadores que se acostumaram a receber o nosso voto só mandando migalhas do nosso dinheiro de volta, em emendas sem querer legislar, deixando o espaço de legislação para o judiciário, que inchou, que cresceu, que hoje tem mais poder que o executivo e que hoje nenhum desses nossos representantes consegue, ou nenhum desses nossos representantes tem coragem de contrapor, porque tem o rabo preso, ou eles próprios, ou um tio que é vereador em algum lugar, ou um pai que é prefeito em algum lugar, e se ameaçam, se levantar contra esse sistema, contra esse regime do judiciário, os processos que eles têm no Supremo voltam à pauta. Então olhem como é importante a discussão de hoje e como é especial, infelizmente no sentido negativo, a cidade onde nós estamos aqui, tendo um paranaense, amigo nosso, preso em casa. Mas isso, de novo, não aconteceu de uma hora para outra. Já são décadas de maus representantes, né, Dr. Magno? Porque muitas vezes as pessoas boas foram se afastando da política. Eu lembro como foi difícil para minha família aceitar que eu queria dar espaço para disputar uma eleição. Acharam que eu estava maluco. Me recomendaram um psiquiatra, me recomendaram cancelar a passagem de volta, né? Fiquei uns anos morando fora do país, 5 anos no Canadá, estudei economia, ciência política, fiz um mestrado em economia e decidi voltar. No início, meu pai até ficou feliz, até ele descobriu por que eu ia voltar. Ele sempre achou que eu ia voltar para ajudar a cuidar do negócio dele, doutor. Eu falei, tô pensando em voltar, que bom que o pai fica feliz, mas não vai rolar essa pescaria na Amazônia aí que o pai está programando, porque eu estou pensando em voltar para disputar a eleição. Daí ele nem fala inglês, aprendeu a ler lista telefônica para achar médico lá no Canadá para me recomendar, para ver se eu tinha batido a cabeça, se tinha congelado os miolos. Mas a política precisa, sim, quanto antes, de gente boa, de gente nova, acima de tudo, de gente preparada. E eu fiquei provocado a participar da política para além até dessas pautas mais ideológicas, mais divisivas, mais polarizantes, né, como se chama hoje, porque eu vi de perto o despreparo dos deputados, em especial lá em Brasília. Eu estava no primeiro ano de graduação no Canadá, já tinha feito engenharia civil aqui por um tempo, larguei, fui para lá estudar economia, comecei a gostar de ciência política. E daí fui conversar com o conselheiro da universidade, à época ela estava na 20ª posição, lá entre as melhores do mundo, se valia a pena acumular mais de um diploma. Daí esse conselheiro falou que, pelo amor de Deus, que eu não fizesse isso, porque eu ia perder minha bolsa. Para renovar a bolsa ano a ano, eu tinha que estar sempre nos 5% melhores da universidade a cada ano que passava. Ele falou, olha, fazendo uma graduação, tudo bem, mas você vai querer acumular mais de uma, você vai ter dificuldade. E daí minha família não ia querer pagar a formação em dólar, né? Mas, se eu tivesse dúvida, o que ele recomendou? Que eu me aproximasse da política profissionalmente, que eu fosse trabalhar com isso de alguma maneira, porque eu nunca tinha me envolvido. E estudar ciência política é muito parecido com estudar filosofia, estudar teologia, sociologia. É muito livro, muito antigo, de muita gente que já morreu faz muito tempo. Então, se era só um interesse, um hobby, eu podia ler no tempo livre. Agora, se eu queria, de fato, trabalhar com isso, podia fazer sentido tentar o diploma. Daí eu comecei a mandar e-mail para um monte de empresa de Brasília, para conhecer Brasília de perto, eu nunca tinha ido lá, nem como turista. E uma empresa respondeu que se eu aceitasse ficar ali 3 meses não remunerados, eu podia ir lá conhecer política por dentro, acompanhar o Congresso. Nos primeiros 10 dias eu fiquei maravilhado, né? Toda aquela estrutura, bonita, inclusive arquitetonicamente. Mas muito rapidamente a gente entra em choque, a gente fica indignado lá, no sentido muito negativo. Porque eu vi deputados aqui do Paraná que não sabiam que estava em pauta, e quando o presidente da comissão falava, quem for contrário, se manifeste. Entrava um assessor dele para levantar o braço dele para ele, porque ele não sabia o que estava em pauta, ele não sabia que tinha que se manifestar. E aquelas pessoas estão aprovando leis que mudam nas nossas vidas aqui no município, mudam nos negócios, no emprego de cada um, no imposto que cada um paga, num país que cada vez mais, para além daí do judiciário, com a insegurança jurídica, com os riscos de direito à propriedade, que são muito nocivos ao nosso agro, aqui no Paraná, num país que economicamente também está quase insustentável. Cada um aqui, de 12 meses do ano, paga 5 em impostos. Além de cobrar muito, o Estado brasileiro cobra mal. É difícil organizar a papelada aqui para pagar imposto, além de ser difícil pagar o tanto de imposto que cobram da gente. 87% dos empreendedores dizem que não conseguem acesso a crédito. Taxa de juros
em 15% ao ano. E olha que esse governo gosta de dar crédito, mesmo assim, 87% reclamando. Os MEIs têm taxa de sobrevivência de cerca de 50% a ciclos de 5 anos, sendo que são empresas individuais que pagam cerca de R$80 por mês de impostos. Não tem conseguido sobreviver aqui no Brasil e cada vez mais quem trabalha vai arcando com os custos de quem escolhe não trabalhar ou ficar na informalidade, porque nós já temos 12 estados do país com mais recipientes de auxílio, especificamente de Bolsa Família, do que gente de carteira assinada. E tudo bem, talvez o Bolsa Família tenha que existir, né? Às vezes as pessoas têm urgências, têm necessidades, seria ruim até para a economia de muitos municípios se a gente vai lá e tira esse auxílio. Agora, não faz sentido que dos recipientes, 35% já estejam recebendo Bolsa Família há 10 anos ou mais. Ou seja, eles não veem porta de saída, eles viram dependentes do governo e o governo, inclusive, usa isso eleitoralmente. E cada vez mais as pessoas começam a achar que era meu pai que estava certo. E quando eu dizia para ele, doutor, mas pai, tem que ter saída, a política é uma ferramenta de transformação. O que ele dizia é que você, meu filho, já achou a saída para o Brasil, quando você pegou o voo lá em Guarulhos para ir morar no Canadá. A saída é o aeroporto. Então, quem está aqui nessa noite para falar de política, que é um tema que tem afastado a gente, o Brasil, um novo Brasil que a gente constrói, tendo bons candidatos, falando de política no ano fora de eleição. Então, que bom que nós estamos aqui nesse evento do Partido Novo, que é um partido que tem dado certo, conseguiu um resultado expressivo aqui, apesar da não eleição, com o Dr. Magno, que lá em 2022 já teve uma boa votação a deputados no Paraná. Eu fui mais votado à época, com 28 mil votos, em 292 municípios, só com um grupo de voluntários em Cascavel, aqui a Domi, que é aqui de Ponta Grossa, fazendo design para mim, tudo online, tudo remoto, pegou uma vez o ônibus para ir lá me visitar, e foi uma campanha que mostrou que se a gente é maluco, a gente não é maluco sozinho. Tanto que hoje, para além do Novo, está o time do DC aqui também. Cada vez mais, boas pessoas têm procurado um caminho diferente para a política. Então, essa votação tão expressiva no estado inteiro, mas em especial em Cascavel, é o que me possibilitou, por 16 mil votos lá dentro de Cascavel, ser convidado para ser vice-prefeito, numa aliança com o PL, numa missão dificílima de gerir, tecnicamente, uma cidade que tem mais de 10 mil servidores, tem um orçamento de 2,4 bilhões anuais, que em breve, isso não é torcida, gente, pelo amor de Deus, é número, em breve vai passar Ponta Grossa em população, e não é competição, né? Mas uma cidade que cresce muito rápido, tem um agro muito forte, numa região que tem 4 das 10 maiores cooperativas do Brasil. Agora, como que nós, Ponta Grossa, Cascavel, como que todo o Paraná vai continuar sustentando tantos outros estados do país? Como que aqui em Ponta Grossa nós vamos continuar vivendo um pacto federativo que de cada R$100 que nós pagamos de imposto aqui em Ponta Grossa, só manda de volta 36 para o estado do Paraná, não para Ponta Grossa. Para Ponta Grossa entre 6 ou 7. Está cada vez mais difícil. Cada vez mais nós precisamos sim de bons representantes. Então é uma alegria estar aqui para esse bate-papo, para me apresentar brevemente, para falar também das ideias do Partido Novo, de liberdade, de defesa da propriedade, de segurança jurídica, que tanto nós precisamos. Porque apesar dos pesares, apesar de um pouco melhor ou um pouco pior, em geral o nosso estado do Paraná, os nossos municípios, Cascavel e Ponta Grossa, vão bem. Nós estamos no momento que o governo do estado, inclusive, tem muito dinheiro para ajudar os municípios. Mas se os municípios vão bem, não adianta nada nós termos esses vagões aí nas primeiras posições de um trem que é o Brasil, que está indo rumo ao precipício. Então nós precisamos mudar a Brasília, inclusive no futuro diminuir o poder de Brasília e devolver para as nossas cidades. E é para falar disso que nós estamos aqui hoje à noite, além de falar mal do Xandão, né, que isso já é garantido de largada. Obrigado aí pela acolhida e vou passar a palavra para um dos nossos anfitriões, o Dr. Magno, querido aí, meu colega de chá. Boa noite, pessoal. Mais uma vez agradecer esse pessoal que está vindo aqui à noite. A gente vê a participação na política, para você juntar meia dúzia, às vezes 10 numa reunião, não é fácil. Só que no corredor todo mundo fala de política. Dentro de casa todo mundo fala de política, no emprego, no futebol, aonde se for, está falando de política, fervilhando as suas indignações, as suas revoltas com o que acontece com o dinheiro público, enfim, com tudo o que acontece dentro do país. Mas quando a gente se reúne para falar, tentar se organizar, parece que essa organização
é muito mais difícil. Nós tivemos uma caminhada aí aqui a grande maioria do pessoal que está aqui conheço, alguns eu não conheço. Eu entrei na política de uma maneira, não esperava participar de política. Sempre fui focado dentro da minha profissão como médico. Me formei em 95 e vim aqui para Ponta Grossa depois de fazer a minha especialização e ficar um tempo fora lá em Porto Alegre. Vim direto para cá no ano 2000. Estou aqui há 25, 26 anos na cidade de Ponta Grossa, que muito bem me acolheu. E durante os 16 primeiros anos aqui que eu vivi aqui, nunca imaginei participar de política, de coração, assim, nunca passou pela minha cabeça, até que veio um convite para eu ser candidato a vereador por um determinado partido, um empresário da cidade envolvido aí na política. Eu, assim, nunca me envolvi em política, assim, da forma ampla, assim, dentro da conotação de cidade, estado ou país, mas dentro da cooperativa médica, dentro dos nossos grupos e tudo, a gente também participa politicamente. E fui conselheiro fiscal da Unimed e tal, e fui numa reunião lá que eu vi um desempenho aí de uma pessoa que foi muito bem na gestão da Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa na época, ia ser candidato a prefeito e me convidou a ser candidato a vereador. Nós atendemos ao chamado e fomos candidatos e fui eleito. Aí começou a minha vida política dessa maneira. Na primeira eleição me elegi, fiz o meu primeiro mandato. Essa pessoa que me convidou era deputado estadual, ia ser candidato a deputado federal, na época do nosso mesmo partido. E uma das coisas que eu falo, né, às vezes a gente entra de uma maneira, e entrei pelo partido que era desse empresário, era o PDT. Hoje, um partido de esquerda, não tinha visão absolutamente nenhuma da onde que eu estava entrando. Era um partido de direita, esquerda. Naquela época não se falava muito dessas questões, direita, esquerda. Entrei num partido que depois até tive grandes dificuldades de subir na tribuna e defender candidatos aí de direita, sendo que eu era de um partido mais da esquerda. Então, outros vereadores falavam, vou falar para o presidente do teu partido lá e tudo, o que você está falando aqui, está falando exatamente ao contrário, e assim você vai aprendendo a política e os caminhos. Hoje me sinto num lugar que eu me sinto confortável, num partido confortável, um partido que tem, de todos os partidos que eu conheci na minha andança curta na política, aí, de um mandato a vereador, mas aí fui candidato a deputado estadual 2 anos seguintes, vereador novamente. Não conseguimos fazer, porque para você eleger um vereador, você às vezes precisa de um esforço de um grupo grande de pessoas para eleger 1 ou 2 pessoas dentro do seu partido. Daí fiz uma boa votação novamente, que poderia estar lá dentro da Câmara novamente, mas não me elegi porque não tivemos o coeficiente para colocar, pelo partido do PDT que eu estava, fazer uma cadeira. Ficamos sem nenhuma cadeira. E fui candidato a deputado federal, já achando que não ia mais participar da política, e ano passado aí fomos candidatos a prefeito, mas com uma missão assim, talvez eu digo para vocês, muito mais de construção desse partido novo aqui na cidade e de um grupo político, do que propriamente uma gana por uma posição, pelo palácio, que fala o Palácio da Alonda e tudo. Não, era uma construção do partido para a gente colocar, pelo menos fazer uma cadeira de vereador. Se a gente tivesse candidato a majoritária, um candidato a prefeito, ficava muito mais fácil realmente para fazer uma cadeira de vereador. Não tivemos êxito, mas trabalhamos com empenho em cima disso daí, e talvez faltou assim um planejamento de mais longo prazo. Então, hoje a gente, imaginando um cenário de 2026, uma eleição tão importante que vai ser 2026, eu acho que o que a gente está vivendo, né, a gente vê sair
uma pessoa da cadeia, condenada em 3 instâncias, ser presidente do país. O cara vem, começa a fazer as gastanças, todos os escândalos de corrupção começa a acontecer tudo novamente, coisa que a gente já sabia, e está aí de novo porque talvez essa falta de organização nossa, a falta de representantes que vão lá e realmente vão com um espírito de realmente fazer mudança, ter uma palavra, não ter um rabo preso, para poder, como você mesmo falou, poder ter realmente uma voz que não seja calada com ameaça, com chantagem. Isso talvez esteja precisando de pessoas, de tudo quanto é tipo de profissão, de nível social, de profissão, que seja que for. Precisamos de pessoas boas, não precisamos de pessoas acostumadas com aquele jeitinho de fazer política como é tradicional, de troca de cargo, troca de favor, e manutenção da sua cadeira lá, com verbas parlamentares, por verbas que são do povo, né? Mas você, quando vai pedir voto, aí, quando eu fui candidato a deputado estadual, deputado federal, você vai na cidade falar com um determinado político, lá um prefeito, um vereador e tal, o que você escuta é assim, ó, o fulano, o deputado federal, me trouxe aqui uma patrola, me deu uma patrola, eu preciso arranjar uns 500 votos para esse deputado. Vou lá para Telemaco Borba, falo para o vice-prefeito lá, falando, não, mas puta, nós temos um compromisso aqui com o deputado Luciano Dutti, tudo que, puta, ele trouxe aqui ó, 500 mil reais, e tudo de verbo, e tudo, me comprometia a arranjar 1000 votos para ele. Então fica difícil de novas pessoas participarem de política desse jeito. Se não tiver assim uma reunião, um pensamento que a gente pode fazer diferença. Eu acho que pode, nós estamos trabalhando, a gente fica muito satisfeito, contente de receber pessoas. A gente tem visto assim o trabalho de pessoas, eu acho que isso, novamente eu falo para vocês, independe de idade, independe de profissão. A gente tem pessoas, se veja o nosso judiciário, que é o tema que a gente colocou, eu fico imaginando assim, na questão médica, que é o meu 30 anos trabalhando aí como médico, pegam lá um anestesista abusando de uma paciente, como já apareceu em reportagem, abusando de uma paciente numa mesa de centro cirúrgico. Eu não vou afastar esse médico, meu Deus do céu. Ele está fazendo uma barbaridade. Como é que instituição, Conselho Regional, Conselho Federal de Medicina, não vai afastar? Afasta. Como é que o seu Alexandre de Moraes faz o que faz, atropela a Constituição, faz aquilo que não se pode fazer e ninguém afasta a pessoa? Eu não consigo entender onde nós estamos. Eu fico... Por que nós temos lá, por exemplo, 2 ministros do Supremo Tribunal Federal indicados pelo Jair Bolsonaro? Mas você não vê a voz dessas pessoas lá para falar, é um erro grosseiro isso que está acontecendo. De medo. Pois é, então é uma coisa... O que está acontecendo com esse país assim que está se institucionalizando assim a malandragem pode de tudo quanto é tipo. Desvio do dinheiro do aposentado na cara dura e fica por isso mesmo. Daí quem que vai pagar essa conta? Nós de novo. Então, se a gente não realmente não participar, não quiser fazer algo diferente, não adianta você, eu não sei qual o princípio que a gente veio para essa terra aqui, foi só pensar na gente, não fazer nada, ou a gente tem alguma missão aqui para fazer, né? Eu tenho um irmão que mora no Reino Unido, está 15 anos fora, mas ele participa mais de política, que eu acredito que mais do que 95% da população brasileira, ele está vendo sempre as notícias, aquilo que está acontecendo, e me ligando, falando, pô, não dava, Magno, não se afasta, continua e tal. O que adianta, às vezes, você ganha bem, você faz um laço patrimonial enorme, vem um governo desse, acho que nunca vai acabar
o dinheiro do Brasil, mas acaba. Com um governo assim, acaba, vai para a miséria. Tudo aquilo que você construiu em 10 anos, em 15 anos, em um governo, acaba tudo. O que adiantou trabalhar 15, 20, 30 anos para se construir algo e perder assim em 1 ou 2 governos? Então não dá para a gente ficar assistindo, sem participar, sem fazer alguma coisa e simplesmente ver essas barbaridades e ficar quieto. O sistema é muito difícil de a gente mudar esse sistema que faz com que se protege. A gente está nessas lutas aí. O João Vicente vestiu a camisa do Novo já alguns anos atrás, desde 2018, e na luta para fazer é muito difícil a nível de município, imagine a nível de estado, a nível de Brasil, assim. Mas é possível. Nós estamos assim num momento bom desse partido, que é um partido que eu realmente acho que é diferente dos outros partidos, que tem critérios de seleção para os seus candidatos, vê-se o histórico dos candidatos, tem uma série de barreiras aí para tentar filtrar e colocar pessoas melhores na política. Então, por isso eu acho que nós estamos num lugar adequado para participar da política, que nos outros, assim, quando se menos espera, vem o facão por baixo e é uma coisa... Aqui na eleição, essa última eleição para prefeito, tinha vários candidatos, mas vai eliminando aqui, quase que a atual prefeita não sai candidata, porque a estrutura política quase tira todas as possibilidades dela sair candidata por quem está no poder lá em cima, né? Os 2 irmãos lá quase não deixam a Elizabeth sair de candidata, tirando a possibilidade dela sair candidata. Ela querendo, mas não deixam, porque acabou, daí não tem. Então, mesmo com todas essas dificuldades aí, eu acho que nós encontramos um caminho, encontramos um partido que a gente pode sim ter uma possibilidade de fazer bons nomes, fazer alguns candidatos, e hoje o que eu vejo lá em Brasília são representantes assim desse partido que fazem um excelente trabalho e que isso me dá um pouquinho de alívio dentro dessa atual situação. De todas as barbaridades que a gente vê, como é bom se sentir representado e ver alguém defendendo as nossas ideias, as nossas perspectivas, assim, se não tem perspectiva nenhuma, mas tem alguém que levanta a bandeira, que bate firme lá e tudo, daí você fala, pô, graças a Deus tem meia dúzia lá que fazem barulho, porque senão acho que a gente já estava mergulhado, já tinha caído no abismo há muito tempo, né? Então é isso aí, pessoal. Eu, na verdade, muito mais do que fazer alguma apresentação, eu gostaria realmente de discutir política com quem está aqui. Eu acho que o Mecabô também, nós falamos do ativismo judicial, mas a gente gostaria de estar aberto assim, a discutir todos os assuntos. Eu acho que o ativismo judicial é uma coisa, algo que está hoje pesando demais dentro da política brasileira. Abrindo até um parênteses, eu fiz uma festa de 25 anos de casado, boda de prata, e convidei 2 pessoas assim, que um era um amigo meu de muitos anos lá de Curitiba, e que ele teve de dentro de casa, namorou a minha irmã, e ele teve um cargo grande em Brasília, aí na Polícia Federal, infelizmente não, azar da minha esposa, da minha irmã, mas ele foi para Brasília e tal, e eu convidei ele para vir na festa da Boda de Prata. Ele foi filho de um desembargador de Curitiba, falou, Marcos, você está na política e tudo, então, infelizmente não vou poder ir, porque a minha posição que eu ocupo não me permite que eu vá na sua festa, eu não posso ir. Convidei um juiz aqui de Ponta Grossa, muito amigo meu, mesma coisa, porque eu tive um mandato de vereador, ele não foi na minha festa de boda de prata. Agora eu vejo o judiciário
o mais alto patamar da justiça nacional, vai festinha para cá e para lá com o executivo, sabe, fazem mais política do que qualquer político de dentro da Câmara. Então, tudo errado, né? Não tem ninguém que abre a boca para falar, meu Deus do céu, vocês não são políticos, vocês são juízes, tem que ficar na portinha fechada lá, não aparecer para ninguém. Essa que era a posição de juízes, assim, de não participar e não opinar e não querer legislar, que nem agora só querem legislar, né? Então, muito, assim, com muita energia, com muita vontade, estamos aí querendo reacender essa energia que a gente teve junto. O Beto foi nosso candidato a vice, a Silva foi candidata a vereadora. Nossa, aqui, nós temos aqui o Márcio, o Adair, o Jorge, o Stefanos. Aqui nós tivemos vários candidatos aí a vereador e tudo. Novamente, quase foi nosso candidato aqui, quase. Pena que não foi, por pouco. E, assim, acender essa vontade de participar e colocar bons candidatos, e a gente fazer um bom trabalho, não só para a nossa cidade, mas eu hoje acho que se a gente conseguir aí colocar aí uns 4, 5, 6 representantes do Paraná desse partido, dessas pessoas que eu estou vendo que estão saindo, eu já fico realmente entusiasmado, porque daí aquele sentimento de estar sendo bem representado lá na Câmara, eu acho que eu vou continuar tendo, né? Seja comigo, seja com ele. E para ele se eleger, ele precisa de mim, para eu me eleger, eu preciso dele. A gente não faz verão com uma andorinha só na política. A gente tem que ter união, tem que ter um trabalho assim de exaustivo aí de convencimento e de juntar as pessoas. Política é juntar as pessoas, conversar com elas e representar o povo mesmo. Pena que não estão fazendo isso por nós aí onde a gente precisa. Nós temos aqui 2 pessoas que estão se colocando previamente com tempo para fazer planejamento de campanha, para nós podermos fortalecer o Partido Novo, aumentar a nossa representatividade em Brasília e mais pessoas defendendo nossas ideias e nossos ideais. Gostaria que tanto o Mecabô, né, e o Magno falassem um pouquinho para nós disso que o Canaval falou, em termos de planejamento. Né? A gente sabe a dificuldade que é uma candidatura a deputado federal, mesmo porque ela tem que ter uma abrangência não só local, mas estadual. Né? Então, assim, como é que vocês enxergam um trabalho promissor, né, tanto do Mecabô, do Magno, que se somam, vão se somar, né, e a gente consiga ter êxito aí com várias cadeiras aí na Câmara Federal? O Novo está numa posição privilegiada para o ano que vem por ter essas figuras que ganharam muito destaque no estado do Paraná, né? O Deltan, o próprio Jeff Chiquini, o Gui, vereador de Curitiba, que tem crescido muito rápido. Então, o que nós temos como vantagem? Bons nomes que largam com muita força da capital. Isso garante cadeiras, né, tendo puxadores na chapa federal, e em especial, a partir desses nomes, coloca as próximas cadeiras que acabam sendo puxadas no interior. Né? Então, baseado já na minha experiência lá em 2022, que foi me lançar candidato caindo de paraquedas na eleição, eu tenho me programado com mais antecedência. Naquele ano eu voltei para o Brasil e tinha um grupo só em Cascavel. Hoje nós já temos grupos em mais de 60 cidades estabelecidos, né, de apoio, às vezes grupos do próprio partido. Estando vice-prefeito de Cascavel, nós nos elegemos lá, eu e o prefeito do PL, né, numa aliança de partidos de direita ali, com 95, quase 96 mil votos no primeiro turno. Né, lá já poderia ter segundo, que é uma cidade do mesmo porte que vocês aqui. Então, digamos que 1/3 dessa população siga apostando no nosso time, né, eu já teria uma largada muito sólida de casa, e com times buscando algumas centenas de votos em outras cidades, nós do interior conseguimos estar bem posicionados para ser puxado por quem vem de Curitiba, que são esses nomes maiores, num colégio eleitoral muito maior, né, que é o da capital. Então, claro, ainda tem essa indefinição, se vem Deltan, Senado e Jeff deputado, ou o contrário, mas em qualquer cenário nós temos aí um forte puxador para levar também nomes do interior junto pelo Partido Novo do Paraná lá para Brasília. O nome é para governador, né? Hoje a gente tem o Paulo Martins, né, oficializando aí uma pré-campanha.
Complementando aí o que o Mecabol falou, é exatamente isso. Só que, por exemplo, eu, quando saí candidato a deputado estadual, na época eu fui lá para... Meu irmão morava em Cianorte. Eu fui lá para Cianorte tentar garimpar uns votos lá. E fiz 60 votos em Cianorte com meu irmão. Ele falou: Marlon, dificílimo fazer 60, você lampa o dedo para fazer 60 votos em Cianorte, não é moleza. Porque, evidentemente, quem é da região lá, vão votar no pessoal da região, né? Agora, o que eu vejo, assim, como grande fundamento, assim, do que a gente precisa fazer, a minha gana é tirar os votos do Ariel Machado, por exemplo, que é o representante da esquerda, e puxar um monte de votos, porque a gente aqui da região, né? Então, conseguir aqui da região, eu tenho que alavancar votos daqui. Eu tenho todos os candidatos aí, tanto a deputado estadual como a deputado federal, eles têm que sair forte da sua região. Evidentemente, aí nós temos o Sandro Alex, ele se elege com os votos fora da cidade, mas, né, já está no 3º mandato de deputado federal, secretário de infraestrutura do estado, então acaba tendo relacionamento aí com prefeitos, vice-prefeitos, vereadores de todos os municípios aí do estado do Paraná, e acaba agregando isso aí, fez acho que 35 mil, 40 mil votos aqui e os outros 150 mil votos fora de Ponta Grossa. São particularidades, o Ariel Machado também, né? Mas já fizeram muito pouco aqui. O Ariel Machado, na época lá do impeachment da Dilma, que ele votou contra, quase não podia pisar na cidade dele aqui, caiu bastante a votação dele. Agora, com um espaço que a professora Elizabeth está dando para ele passear aí no Palácio da Ronda, está recompondo a força política dele aqui em Ponta Grossa. Acho que vai fazer uma votação melhor. Eu gostaria de tirar, eu prefiro colocar aí 3 representantes da direita e 1 da esquerda, do que a gente não trabalhar para isso e acabar reelegendo 1, 2 em cada município aí um candidato da esquerda, né? Então, acho que o nosso trabalho é nesse sentido. Eu participei muitos anos da atividade política aqui na região. E gostei muito sempre gostei de estudar política, não fiz ciência política como o Mecabol, mas eu sempre gostei de história de política. Eu gostaria de falar para vocês dois agora. Toda a campanha e todo o candidato, ele tem um chavão, uma coisa que ele se agarra bastante, defende para fazer. Voltando agora na história, para explicar isso, o governo militar, ele se exauriu quando se envolveu em corrupção. Mas o Partido Novo é um partido novo. E tem muita gente que quer, entendeu? Então essas pessoas precisam vir aqui conhecer esse partido, que a gente vê que esse partido está fazendo tudo contra a corrupção, contra essa bandidagem, que não é fácil, né? Não é fácil, porque uma vez eu participei, naquele tempo que a gente ia para o quartel, eu falei assim, gente, o PT elimina todo mundo, a direita não elimina nada, tinha que eliminar para a gente ficar mais solto nesse negócio. Você sai do Alexandre de Moraes, você cai no Gilmar Mendes, no outro lá, então está muito difícil para a gente fazer isso daí. Então o que nós precisamos fazer? Nós temos que fazer uma torcida enorme em nome do Novo, porque o pessoal não sabe o que é. E mudei para o Novo por uma razão bem simples. Justamente porque, por causa desse combate à corrupção. À época, a Lava Jato já estava em andamento e nunca a gente tinha visto pessoas tão importantes, né, ex-presidentes e tal, serem presos por corrupção. Isso me incentivou, inclusive, a correr atrás e ver. Todo mundo falava de corrupção, mas a gente até não acreditava muito.
No entanto, o que eu tenho percebido é que realmente a corrupção está institucionalizada no nosso país, está institucionalizada no nosso município. Quando a gente fala de partir da indignação para a ação, o partido martela tanto, né, esse mote, esse slogan, o caminho é o de não ficar só na indignação verbal, porque nós nos acostumamos a tomar posição nas redes sociais e só. É claro que isso é importante também, é uma liberdade que nós temos que vigiar, inclusive porque nós temos perdido gradualmente essa liberdade. Mas só marcar posição é muito pouco, porque existem pessoas que não entendem a situação do Brasil atual, que também votam, e nós temos que sensibilizar também essas pessoas. Então, claro, por Ponta Grossa tem porte para fazer um evento desse aqui com recorrência, sem dúvida, mas não adianta estarmos sempre os mesmos aqui, falando as mesmas coisas. Esse movimento de ir às cidades lindeiras, ir às cidades próximas, levar um evento como esse, um trabalho quase que de catequese, é a missão do Novo, inclusive para viabilizar a nível regional candidaturas como a minha, como a do Magno, porque nós não vamos entrar num jogo mais tradicional de, com estrutura, com dinheiro do governo do Estado, comprar apoios de liderança. O modelo tradicional é passar ali 2, 3, 4 anos cortejando vereadores, prefeitos, vice-prefeitos com emendas do nosso próprio dinheiro, para que quando chegue o ano eleitoral, o ano de campanha, essas lideranças apoiem os candidatos. Nós, do Novo, não temos essa estrutura e nem jogaríamos esse jogo mesmo que tivéssemos as emendas. Nós estamos em busca de um voto de opinião e de um público que, em geral, já está desgostoso da política. Então, esse trabalho de buscar as pessoas, ir até onde é confortável para elas, na cidade delas, levar uma nova ideia, não no ano da eleição, mas já um ano antes, como estamos começando aqui, é essencial, para que não fique uma visita de paraquedas, para que não fique algo eleitoreiro, né? Para que nós vamos mobilizando e construindo esse trabalho de formiguinha, que lá na hora da eleição multiplica muito, como já multiplicou na minha campanha em 22. E sobre o caso específico da corrupção, eu entendo isso no Novo como uma dor do crescimento, porque cada vez mais o partido fica maior, vai atraindo novas pessoas, nós não vamos estar imunes a isso. Eu tenho dúvidas em relação ao processo específico da vereadora de Maringá, pelo que conversei com ela. Tem um aspecto grande de perseguição política, até pela postura que ela tinha de brigar com todo mundo, né? de ir para a indisposição direta sempre, sem composição política. Mas, independente disso, infelizmente, como todos aqui falaram, todas as prefeituras, todas as entidades hoje têm esse tipo de comportamento desviado e o Novo não vai se isolar disso conforme cresce. Nós temos que ter os mecanismos certos para que, quando for necessário uma medida mais enérgica, inclusive de expulsar um filiado, nós possamos fazer isso, para preservar os princípios e valores do partido. Então, eu sigo acreditando que o Novo é, primeiro, o único partido que, de antemão, tem algum processo de filtragem dos candidatos. Quem foi candidato aqui sabe que passou por, inclusive, uma chatice aí de testes de alinhamento, de processo seletivo, que é importante para nós garantirmos, né, a qualidade de quem eventualmente vai nos representar. E é um partido que ainda tem mecanismos para eventual, se necessária, expulsão posterior, tanto que o próprio fundador do partido, o Amoedo, quando se desalinhou, depois da eleição de 2018, foi expulso, né, do partido que ele próprio fundou. Então, acho que é um bom sinal, não por gostar ou não gostar da pessoa do Amoedo, mas é um bom sinal de sermos um partido que tem as instituições certas, no lugar, estruturadas, no estatuto, no regimento do partido, para tomar esse tipo de medida quando necessário. E também é um partido que permite aos próprios filiados com mais facilidade denunciar, às vezes, os dirigentes, os mandatários, por eventuais irregularidades. A partir disso, para poder dar exemplo daí para os próprios órgãos públicos, para as secretarias e para a prefeitura. É o que nós temos tentado fazer em Cascavel, trabalhando inclusive com compliance a partir de um projeto do próprio Novo. Mas, de novo, nem o Novo vai ficar imune a esse tipo de coisa, em especial conforme o partido cresce de maneira tão rápida, né? Nós temos que ter como cortar pela raiz o mal quando ele... Eu acho que pessoas fazem a diferença, Márcio, e fazem muita diferença. Você tem um pai que tem 3 filhos, tem o mesmo pai, a mesma mãe, é a mesma alimentação, a mesma escola. E um filho consegue pegar e acabar com o patrimônio do pai, o outro consegue manter e o outro consegue multiplicar o patrimônio do pai. Então, pessoas fazem a diferença. Quem quer o Xandão sem mandato, e agora com mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal.
O fato é a gente escolher as pessoas, a gente colocar os nossos representantes e não começar a mudar essa história, né? O sistema, ele beneficia quem já tem o mandato, né? Quem já tem a estrutura, beneficia essas pessoas, mas a gente pode inverter essas coisas. Nós temos exemplos de administração do Partido Novo muito bem avaliado em Joinville, o prefeito Adriano e tal, porque falo para você assim, com tanta gente que eu conheço aqui em Ponta Grossa e a gente como médico, a gente recebe ligação aqui de pessoas que estão com o pai lá no UPA, passando mal, o tio, a prima. Doutor Magno, preciso que faça alguma coisa, mas acham que a gente consegue fazer alguma coisa sem ter a caneta do administrador da cidade, sem ser um secretário de saúde, sem ter como? A gente não consegue, entendeu? É diferente de você ser um secretário de saúde, é diferente de você ser prefeito da cidade, de você ter um mandato. Então, acho que essas coisas, é por isso que nós precisamos participar. Faz a diferença. E se a gente acreditasse que não fizesse nada de diferença, a gente não estava aqui. Essa coisa de a gente, não muitas vezes, na política, se aproxima da gente, pessoas que a gente só vai conhecer quando acontece alguma coisa, isso vai acontecer, a gente tem que tomar cuidado, mas eu acho que, como o Mecapô falou, dentro desse partido e da maneira com que é feito, e as seleções e a filosofia de quem está aqui dentro, né, do que pretende buscar dentro desse partido, a liberdade de expressão, do que quer menos imposto, você quer menos Estado interferindo na vida das pessoas. Eu, assim, falar bem brevemente, assim, eu tenho um filho estudando nos Estados Unidos e tenho um professor de inglês que tem aula de inglês aí quase todo dia. A mentalidade vem de berço. Lá o emprego público é o que é menos almejado lá nos Estados Unidos, diferente do Brasil. Todo mundo quer se encostar, cheio de segurança, cheio disso. Não, lá tem emprego à vontade. Se o aluno encordoar uma corda de raquete, lá ele ganha dinheiro. Se ele for lá no restaurante para trabalhar 2 dias, ele ganha dinheiro. Se ele ganha dinheiro fazendo um monte de coisa, tem emprego para tudo quanto é lugar, ele pode expandir, pode fazer, sabe? O aluno sai da casa do pai no ensino médio, vai para a universidade e não volta mais para a casa do pai, vai trabalhar porque tem trabalho, tem as coisas para fazer. Aqui não. Aqui, putz, você tem que encostar no lado político, você tem que conseguir um cargo lá dentro da prefeitura, um cargo lá dentro, um cargo... E a coisa está difícil, mas dependendo da pessoa que pega esse mandato, a coisa pode mudar. E eu acredito nisso. E eu acredito assim nos mandatários hoje que tem no Partido Novo, em Brasília. Eu acredito que eu vejo fazendo a diferença dentro dessa estrutura federal. Hoje eu sou empreendedora, mas eu vim dos anos iniciais e do ensino fundamental, era professora. Em Carabato, infelizmente, a esquerda não está só nas universidades federais, nas estaduais, ela está desde os anos iniciais. E encontrando meus alunos de 10 anos atrás, que horror, a gente está vindo de uma galerinha, uns adolescentes de 14, 15, 16 anos, que eles não querem fazer mais nada e eles não acreditam mais na formação do ensino superior. Por quê? Porque eles não querem entrar lá dentro, eles não veem que tem futuro, eles acham que não vão conseguir trabalhar com nada, né? Porque a piadinha é engenheiro é Uber no Brasil, né? Por que eu vou estudar? Temos que trabalhar, inclusive, dentro das nossas casas para desconstituir aquilo que eles aprendem na escola. Porque não tem mais escola pública, não tem universidade, escola particular, é tudo. A esquerda está implantada e está trabalhando assim a cabeça dos nossos filhos, que nós achamos que é só o pessoal lá, que são os esquerdas, que votam na esquerda, não é. É dentro das nossas famílias que nós temos que trabalhar e mudar a cabeça dos nossos filhos. Então a gente começa a ver que o Partido Novo é um partido realmente muito diferente e tem pessoas muito especiais ali dentro. O Partido Novo, ele tem dentro dele pessoas de direita e com diferentes pensamentos de direita. Direita não é uma coisa só não, tá? Esquerda também não é uma coisa só não, existe
nuances lá dentro. Com a evolução, com a passada de governo para governo, como o Ricardo contou a história para nós, o Estado se tornou um Leviatã, como diz Maquiavel no seu livro O Leviatã, né? O que é o Leviatã? É quando o Estado cresce tanto e começa a tomar o poder do povo e se volta contra o próprio povo. Nós temos na nossa Constituição que o poder emana do povo e para o povo. Não é mais assim. Hoje nós temos o Estado Leviatã que está contra a gente. Vocês acreditam que, se durante a campanha de vocês, o discurso de vocês ser contra o Estado, esse Leviatã, ele ajuda vocês a ganhar voto ou não? E uma das maneiras de tirar, né, a esquerda da educação, ou no mínimo de dar uma opção de educação não esquerdista para as nossas crianças, é entender, como o Partido Novo sempre pregou, que nem tudo que é público precisa ser estatal. Então nós temos que, com certeza, garantir igualdade de oportunidade para as pessoas. Nós temos que garantir que as crianças tenham acesso a boa educação. Mas essa educação, ela pode, apesar de ser custeada pelo Estado, pode ser entregue pela iniciativa privada, né? O Estado pode custear, pode dar um voucher, pode possibilitar que as famílias comprem vagas nas escolas da sua preferência, sem ser necessário que os professores venham da educação pública, que nisso passem por um processo de formação, um concurso que vá conduzindo eles a, já desde a base, infelizmente, doutrinar as crianças de alguma forma, na chance que nós temos de quebrar ciclo de pobreza e de garantir o desenvolvimento do país, né? Porque é na primeira infância, no máximo até os 7 anos, que nós podemos ter o maior impacto na educação de uma criança lá na vida adulta. Então, desde a infância, os pais têm mais liberdade para trabalhar, essa criança garante melhor nutrição, os pais geram mais renda, botam mais comida na mesa, ganham mais nos seus empregos, e essa criança também na vida adulta vai ter o seu potencial muito ampliado. Então, parabéns pelo período que você trabalhou com isso, Bruno, que legal que agora está empreendendo também, mas eu acho que as perguntas estão interligadas nesse sentido. Nós precisamos de representantes eleitos com uma visão não de se servir, de cuidar do próprio umbigo, mas de, por meio da política, servir os outros e cuidar de quem mais precisa. E isso passa por empoderar a iniciativa privada, isso passa por cortar os próprios privilégios, e hoje eles têm atuado no judiciário, em especial, para sobrar mais recursos para atender a população, e o Novo, historicamente, tem feito isso a partir do exemplo, né? Quando eu fui candidato a deputado federal pelo Novo em 2022, eu não usei recurso público e ainda no primeiro dia do período eleitoral de campanha assinei em cartório uma carta de que abriria mão do auxílio paletó, do auxílio moradia, do auxílio mudança, de boa parte da assessoria, né, para ter um time técnico enxuto que entregasse resultado, melhorando a entrega por centavo de dinheiro público que o mandato recebe, que é muito dinheiro. Então, o Novo, eu entendo que segue com essa toada, né, primeiro, colocando pessoas técnicas nos postos de cargos públicos para garantir que o recurso é bem usado. E cada centavo investido ali em salário, em gasto público, é melhor aplicado. E também garantindo que as gestões são cada vez mais enxutas, reduzindo o número de secretarias, fundindo secretarias, criando coordenadorias para algumas pastas, como pontualmente foi feito lá em Cascavel também. Então, acredito que esse é o exemplo que nós temos que dar, né? E, claro, não posso falar de Ponta Grossa, então devolvo aqui para os anfitriões para o encerramento. Obrigado pela acolhida hoje, boa noite a todos. Essa questão eu estava conversando com o meu professor de inglês novamente, né, de ensino, e ele me falando de um monte de alunos, em torno de 13, 15 anos, e ele foi abordar um assunto difícil, que foi o assassinato daquele personagem norte-americano, Clark, né? Com os alunos, com relação ao que eles achavam de ele ter sido assassinado, independente de política, posição política, conceitual, mas o que acha de calar uma pessoa dessa maneira, de violência? E, surpreendentemente, eu achei que ia levar achei que ia levar uma pedrada e tudo dos alunos, porque a gente imagina que a corrente de alunos hoje sejam tudo voltada para essa conotação de esquerda e tal, né? E, surpreendentemente, 100% dos alunos falaram: não concordo, professor, não concordo com isso daí, não tem que, se ele fala o que ele fala e tudo. Muitos não concordavam, mas matar, não tá. Então, Magno, eu acho que existe um potencial muito grande dentro
ainda da educação dos jovens, aí que candidatos e pessoas que, se souber valer de uma boa comunicação, pode ter uma entrada nesses adolescentes, nessas pessoas, universitários, se souber abordar os assuntos de uma maneira adequada e sem exageros aí, porque os dois extremos assim são ruins, mas há muita gente desamparada na política nessa faixa etária. Então acho que precisa inteligência aí para abordar isso. E com relação ao Leviatã, assim, é isso que nos motiva aí a estar na política aí, Beto. Porque, assim, em questão de rentável, né, não era para eu estar aí atrás da questão política, mas o que traz indignação para a gente é essa questão assim dos privilégios, né? Acho que ninguém engole mais privilégio, porque a gente que paga a conta, a gente pagar imposto, 5 meses de imposto daquilo que a gente trabalha, parece que quanto mais trabalha, mais você é punido com relação ao imposto. Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado ao Carnaval pela produção, o Magno,